Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, verso 3: porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Agora, se você vai para uma internet e mete o pau no cara, que tipo de cristianismo é esse que você vive, seu lixo? Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese-me entre eu e você. Você tem blasfemado do ungir de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá a minha queda. Então, se eu sou um profeta de Baal, é 3 dias. Ó Deus, se me abate e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. E tá pra vender a casa dela. E a gente vai ter que dividir o dinheiro da casa. Agora, chegou agora. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Não vou entrar no mérito do coração dessas pessoas, se são crentes ou não, se são salvos, mas é um pouco estranho, um pouco bizarro para o contexto. Nem vou discutir a questão de contextualizar a música, é uma questão mais, para poder as pessoas, talvez pela contextualização da música. O fato é que muita coisa não passa pelo crivo. O extrato que nós vimos aqui nesse vídeo é só um resumo de algumas coisas que estão acontecendo aí no meio evangélico, no meio gospel. Pode ter certeza, tem coisa muito pior acontecendo. E aí a gente se pergunta por que isso acontece nos nossos arraiais evangélicos. Nada do que nós vimos aí aconteceu num centro de macumba, aconteceu numa igreja católica, ou aconteceu num centro espírita. Tudo isso é extrato de igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, pentecostais, neopentecostais e afins. Apesar da Bíblia ser um livro precioso, ser o livro da sabedoria, da lei, da verdade de Deus, quando a rainha Elizabeth foi coroada a rainha, deram para ela uma Bíblia. E na dedicatória tinha essas palavras: aqui está um exemplar da palavra de Deus, aqui está a sabedoria, aqui está a lei.
Mas a Bíblia não está hoje cumprindo essa autoridade, essa lei e essa sabedoria. Irmãos, a Bíblia hoje ela tem perdido a sua autoridade na sociedade. A Bíblia hoje perdeu a sua autoridade nos governos, na política, nas escolas, em todos os ambientes sociais. E pior, mais triste ainda, a Bíblia perdeu a autoridade hoje dentro da própria igreja evangélica, dentro dos próprios arraiais das igrejas. Entender que lá fora a Bíblia não pode ser ensinada, a Bíblia não pode ser pregada, algumas instituições sociais, enfim, tudo bem, mas o problema é quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê essa mesma realidade. A Bíblia já deixou de ser a autoridade. Não importa o que a Bíblia diz. E talvez o mais triste é que nenhuma dessas práticas, a pessoa chega e diz assim, olha, vou fazer alguma coisa aqui, mas isso não está na Bíblia. Isso é uma invenção da minha cabeça, é do meu coração, não tem nenhuma base bíblica. As pessoas não falam isso. Todas essas práticas que a gente vê no vídeo e muitas outras, as pessoas vão à Bíblia, pegam um texto, um versículo, e a partir disso fazem essas bizarrices. Então, apesar de a Bíblia não ser a verdade em algumas situações, ela é usada até mesmo para falar a mentira. E nós precisamos retornar à palavra, queridos, à leitura, ao respeito, à obediência, à prática da palavra, porque é isso que vai trazer uma renovação para nós como igreja e para a igreja de Cristo. Nós hoje estamos precisando urgentemente de uma nova reforma protestante. Lutero foi o estopim da reforma de 1500. Um movimento que começou alguns anos antes. Lutero então foi aquele que acendeu, a chama e explodiu o que nós conhecemos de reforma, e hoje somos herança dessa reforma. Somos evangélicos, somos protestantes por aquilo que Lutero levantou a bandeira, o retorno à Bíblia. A ênfase da reforma era o regresso à palavra, à essência da Bíblia. Tirar tudo que estava fora da Bíblia, do contexto da igreja, e ficar somente com a Bíblia. E aí no espaço de 500 anos, nós vemos o mesmo erro sendo cometido de novo. As pessoas deixando a Bíblia e seguindo vontades, prazeres e coisas absurdas. Precisamos retornar à palavra. Precisamos fazer uma nova reforma, permanecer, responder, interpretar, expor a palavra corretamente. Nós precisamos ter, irmãos, esse desprendimento e pagar o preço de tentar retornar à essência da palavra, para a gente não cair nessas loucuras que a gente acaba vendo aí. Resistir às pressões morais, intelectuais, não abandonar a palavra e se render a padrões de épocas. Hoje nós vemos muito isso, se deixa a palavra por conta de uma questão de época, uma questão momentânea, uma questão cultural, uma questão pontual, e a Bíblia fica de lado. E aí aceita-se todas as adversidades e todas as bizarrices que pode acontecer. Nós devemos preservar e perseverar na verdade da palavra de Deus. Porque a moda vem e vai, e a época, as tendências, elas vêm e vão. E nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Timóteo, quando é orientado por Paulo, de que chegaria esse tempo, esse momento em que as pessoas estariam procurando esses líderes. Paulo diz para Timóteo assim, olha Timóteo, as verdades foram ensinadas. A palavra de Deus, o Antigo, o Novo Testamento, ou os Evangelhos, a lei, a vontade de Cristo foi ensinada, a igreja aprendeu, e agora é preciso perseverar nisso. É preciso permanecer nessa doutrina, nessa verdade, apegar a isso, não se afastar dessas verdades, para que a gente não possa contradizer essas verdades. Tudo que nós vimos no vídeo, se a gente for fazer uma filtragem, não tem nada disso na Bíblia, ou dessa maneira. Então é preciso fazer esse filtro, essa peneira, para a gente poder, irmão, saber o que é certo e o que é errado. Para a gente não ir atrás de vento de doutrina, para nós não ficarmos perdidos nisso. E hoje nós começamos essa nova série de 4 mensagens sobre a palavra.
Então hoje, domingo que vem, o Wilton vai estar pregando, nos outros 2 domingos eu volto para falar sobre essa questão da palavra, a necessidade, a essência, a realidade de nós estarmos focados na palavra de Deus, porque se nós tiramos a palavra de Deus do culto, da nossa vida, da nossa realidade, não sobra nada, queridos. Nós precisamos entender essa importância. A primeira coisa que nós devemos entender é a necessidade de estar firmes na palavra. E aí o capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, Paulo trata justamente dessa necessidade de estar firmes na palavra de Deus. Capítulo 3, verso 1, ele diz assim: é importante para você saber isto, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Paulo está escrevendo isso para Timóteo. Olha, nos últimos dias, e esses últimos dias nós já estamos vivendo eles. Os últimos dias foram inaugurados por Jesus e eles vão ser concluídos por Jesus, na primeira vinda e na segunda vinda. Então, nessa lacuna de tempo, é esses últimos dias. Paulo e Timóteo viveram os últimos dias da sua geração. Nós hoje estamos vivendo os últimos dias da nossa geração e até a volta de Jesus nós vamos estar nesse espaço dos últimos dias. E Paulo diz, olha, nos últimos dias vai ser difícil ser cristão. Porque as pessoas só amarão a si mesmas, verso 2, vão amar ao dinheiro, serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com Ele, completamente más, serão duras de coração, nunca vão se submeter aos outros, serão sempre mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes, cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, preferindo divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada daquilo que ouvem. Não se deixem enganar por esta gente. Então, o negócio estava feio na época de Timóteo. E não está difícil no nosso tempo. Nessa leitura que nós fazemos aqui, do verso 2 até o verso 8, é a realidade que a gente vive hoje também. E é por isso, irmãos, que nós não podemos nos afastar da palavra. Temos que estar firmes na palavra para não cair nesse contexto que Timóteo está sendo orientado pelo apóstolo Paulo. O nosso contexto não é diferente daquele contexto. 3 questões aqui dentro dessa realidade. Primeira característica dos últimos dias: o amor mal direcionado. O que é o amor mal direcionado? É o amor que ele está voltado para si mesma. É o amor egoísta. O amor mal direcionado é aquele amor que está voltado ao dinheiro, às coisas materiais. O amor mal direcionado é aquele que está voltado para os prazeres, para o hedonismo. Então, quando nós vemos um mundo que se ama a si mesmo, um mundo que é extremamente egoísta, um mundo que pensa nas coisas materiais e um mundo que pensa nos prazeres, irmãos, esse mundo, essa realidade está direcionando o amor erradamente. Não que não ame, até ama, mas de uma maneira mal direcionada, porque toda essa forma de amor pode ser idolatria. O amor a si mesmo é idolatria, o amor ao dinheiro é idolatria, o amor aos prazeres é idolatria, e vivemos isso hoje. Um amor mal direcionado. Segunda característica, uma religião vazia. Lá no verso 5 ele fala sobre isso. O que é uma religião vazia? É uma religião que alimenta o próprio ego. É uma religião que se torna hipocrisia. Uma religião vazia não é aquela busca de Deus, aquele temor a Deus, aquela reverência a Deus, mas é uma religião para se autoafirmar. É uma religiosidade para aparecer. É uma religiosidade hipócrita. É uma religiosidade que está caracterizada por questões e demonstrações exteriores. Não importa o interior. Aí o cara, ele é um grande homem de Deus publicamente, mas lá dentro o cara está tudo podre. Exteriormente ele é bom, exteriormente ele fala bonito, ele tem um grande ministério, tem um grande trabalho, mas o interior dele está tudo quebrado. Isso é religião vazia. E esse tipo de cristão, esse tipo de religião atrapalha quem está trabalhando sério. Nós sabemos, irmãos, que quem está falsificando o evangelho acaba atrapalhando quem trabalha sério.
Então essa religiosidade apenas exterior, carnal, uma religiosidade vazia, dificulta o nosso trabalho sério. Na semana passada, na reunião dos homens, estava presente na reunião um amigo do Edmar. E aquele homem totalmente relutante à igreja, ao evangelho, por quê? Teve experiências amargas no passado. E aquilo criou nele um bloqueio muito grande. A ponto dele não querer vir para a igreja, nem na reunião, na casa do irmão. Ele queria ir porque é reunião de crente. E ele está tão assim com crente que não quer nem ouvir falar de crente. Então essas coisas que acontecem hoje atrapalham o nosso trabalho, ou o trabalho de quem está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. A religião vazia caracteriza os nossos tempos. E terceiro, culto ao liberalismo. Lá no versículo 7, o que é isso? É quando esse culto ou essa predominância de uma mentalidade que aceita tudo. O liberalismo é aquela ideia que tudo está certo, não existe nada errado. Tudo vale, tudo é proveitoso, não existe nenhum problema. Não há uma necessidade de posicionamento. Olha, isso aqui de acordo com a Bíblia é pecado. Isso aqui de acordo com a Bíblia está certo. Essa ideia do liberalismo, do tudo pode. Então não tem nenhum problema, vale todas as coisas. É um lema hoje, muitas vezes da igreja, para poder talvez atrair as pessoas, então tudo pode. É aquela ideia, venha como você está e permaneça do jeito que você está. Não venha como você está para ser transformado pela palavra de Deus. Venha como você está. Fique do jeito que você está, não tem problema. O importante é você estar bem com Deus. Essa é a ideia do liberalismo, desse culto que as pessoas estão fazendo hoje. A mente aberta. E o John Stott fala no livro dele, cita um outro autor, que a mente da pessoa está tão aberta que é capaz do cérebro cair para fora. Porque aceita tudo, vale tudo, tudo pode, nada é errado. Nós precisamos sim, irmãos, ter a mente aberta para aprender, a mente aberta para crescer, uma mente aberta para nos fortalecer no Senhor. Mas não podemos ter essa mente tão aberta, onde tudo pode, tudo vale e não há nenhum problema, nenhuma dificuldade. Você se escandalizou com a imagem das grades ali no vídeo? Se escandalizou com essa imagem das grades? Nós tivemos sérios problemas na nossa associação por algo parecido a isso. Talvez veio daqui a inspiração para isso. Então, queridos, nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos propondo e incentivando dentro das nossas realidades. Devemos amar a Deus, amar ao próximo. Devemos nos desviar ao amor ao dinheiro, do amor aos prazeres. Devemos valorizar a realidade da verdadeira religião, da verdadeira palavra de Deus. Nós devemos rejeitar essas expressões de tudo pode. Devemos nos submeter a Deus de maneira completa. Devemos ser diferentes do mundo. Devemos resistir. Devemos ficar firmes. Suportar a perseguição. Verso 10, verso 14 do capítulo 3, Paulo escreve para Timóteo, dizendo a ele assim: mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa, sabe que eu creio, e a maneira como eu vivo e como eu quero, conhece a minha fé e sabe como eu tenho sofrido, conhece o meu amor por você e a minha perseverança. Timóteo, eu fui perseguido, eu fui preso, eu fui chicoteado. Eles vão te perseguir também. Nós precisamos, irmãos, estar firmes na palavra. Precisamos estar firmes na lei de Deus. Não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Mesmo que venha perseguição, mesmo que venha o embate, não podemos ter um amor mal direcionado, não podemos ter uma religião vazia e não podemos ter uma mente aberta onde tudo cabe. Tudo pode, inclusive o pecado, inclusive as coisas que Deus não se agrada. Segunda questão, verso 13 até o verso 15. Nós somos orientados a permanecer na palavra. Permanecer firmes na palavra é não abrir mão, é não se afastar das doutrinas da verdade. Mas nós temos que permanecer firmes na própria palavra de Deus, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós fomos instruídos. Verso 13 até o verso 15, Paulo diz assim a Timóteo, a partir do verso 13: de fato, os homens malignos, os falsos mestres, tornar-se-ão cada vez mais piores,
enganando a muitos, sendo eles próprios enganados por Satanás. Mas você deve continuar a crer naquelas coisas que lhe foram ensinadas. O texto que o Alan leu antes no começo do culto. Devemos permanecer na palavra. Timóteo é instruído a olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro tem a ver com o rejeitar os falsos mestres do verso 13. Timóteo, olha, você foi instruído na palavra, você aprendeu a Bíblia, você foi para a escola bíblica, você foi discipulado, você foi doutrinado. Então você tem agora a essência da palavra no seu coração, permanece nisso, olhe para frente, se afaste desses falsos líderes que estão se aproximando, mas não esqueça a sua origem. Não esqueça de quem você aprendeu. Não esqueça que a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice eram servas de Deus, elas te ensinaram a palavra. Timóteo, não esqueça que eu ensinei a palavra para você. Então siga em frente. Não dê atenção para esses falsos mestres. Não dê atenção para essas falsas doutrinas. Persevera naquilo que você aprendeu. Persevera na verdade com a qual você foi instruído. E nós não podemos, irmãos, como Timóteo, nos curvar às tendências. Que é tendência? Avareza, materialismo, relativismo, mas permanecer fiel às Escrituras. Meus irmãos, tem tanta tendência no mundo de hoje, tem tantas coisas aí, tanto vento de doutrina, tantas coisas que a gente fica de boca aberta. É de chorar, de tanta coisa que nós vemos hoje numa realidade triste. Como que a gente permanece na palavra? E por que permanecer? Primeira, a palavra nos faz sábio para a salvação, lá no verso número 15. Paulo diz para Timóteo assim, olha, você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas, quando você ainda era bem pequeno, e são elas que o fazem sábios para aceitar a salvação. Por que eu tenho que permanecer na palavra? Porque a palavra é fonte da salvação espiritual. A palavra é aquilo que vai trazer essa salvação. Além de ser um manual prático, a Bíblia é um livro guia de orientação, de instrução. É um livro de salvação, não é um livro científico. A Bíblia não quer discutir ciência, nem outras ciências que existem. A Bíblia está apontando para Cristo. A Bíblia é um livro de salvação. Ela revela verdades espirituais. A Bíblia não está preocupada com essas discussões científicas. A Bíblia não se preocupa com essas questões pormenores. A Bíblia é um caminho que leva o homem pecador até Jesus Cristo. Essa é a essência da palavra de Deus. Por isso ela é uma verdade, ou a palavra que conduz à salvação, porque ela mostra um homem pecador que está perdido sem Cristo e que precisa encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a essência da palavra de Deus e ela vai nos levar a esse entendimento, a salvação. A Bíblia é inspirada por Deus, lá no verso 16, a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. Pastor, o que é a inspiração de Deus? É mais ou menos os pensamentos que Deus tinha na sua mente foram transferidos para nós. Essa ideia de inspiração tem esse contexto, essa perspectiva. Tudo que estava na mente de Deus, Deus fez chegar até nós por meio da Bíblia, e aí entrou o aspecto de inspiração. Foi Deus falando aos homens, ao coração de homens que escreveram, e hoje nós temos a palavra de Deus. Inspiração tem essa essência, os pensamentos de Deus foram transferidos para nós por meio da sua palavra. Por isso ela é útil, por isso ela é proveitosa. E nesse processo de inspiração, irmãos, Deus não ignorou a participação humana. Deus não deixou a capacidade, a habilidade do homem de lado. Como, por exemplo, os Mormons. Eles acreditam que o livro dos Mormons foi deixado pelo seu líder, o Joseph Smith, que ele escreveu o livro dos Mormons numas placas de ouro, e depois essas placas foram descobertas, e aí então se formou o livro dos Mormons e a religião através dessa forma. O Smith escreveu numa placa e placas de ouro e depois foi resgatada. Segunda questão, a Bíblia não foi ditada por Deus, como acreditam os muçulmanos, que acreditam que o Alcorão
Foi Alá, o Deus, quem ditou para Maomé, e Maomé foi escrevendo como num processo de psicografia que acontece no Espiritismo. A Bíblia não foi formada dessa forma. A Bíblia, ela pode ser entendida como uma dupla autoria. Que dupla autoria? Deus agindo no processo e o ser humano agindo no processo. Algumas partes foram ditadas por Deus, é claro, escreve isso, e a pessoa escreveu aquilo. Mas existem outras partes que a pessoa escreveu. Por exemplo, o livro do Êxodo, Moisés compilou os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus não ditou para Moisés tudo aquilo e Moisés foi escutando e escrevendo. Então, nesse processo de inspiração, Deus transmite os seus pensamentos a nós. Ele usa a habilidade do homem, ele usa a capacidade que ele deu para o homem, para que então todo esse material fosse produzido e hoje nós tivéssemos a Bíblia. A inspiração é a grande diferença entre a palavra de Deus e qualquer outro livro que nós lemos. E nesse processo de inspiração, Deus usou a nossa capacidade. E nós temos então que ler com devoção a palavra de Deus, para que nós possamos entender o que Deus quer de nós. Mas nós temos que ler também com uma mente reflexiva para entender o que a Bíblia diz, para não cair nessas bizarrices que a gente está vendo. Quando a gente lê a Bíblia e não entende o que ela de fato quer dizer, a gente é capaz de cometer erros muito sérios. E a Bíblia é útil, diz o apóstolo Paulo, verso 16 e verso 17. As Escrituras foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. A Bíblia inteira, verso 16, foi inspirada, é útil para ensinar o que é verdadeiro, para fazer compreender o que está errado em nossas vidas, e ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio de Deus, que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer bem a todo o mundo. Além da inspiração, nós vemos aqui a utilidade da palavra, instrui para a salvação. Ela é aproveitosa nas suas doutrinas, a ensinar a verdade, corrigir o erro. Muitos desses erros não seriam cometidos se as pessoas de fato atentassem para a palavra. Ela é prática, ela repreende o pecado, ela orienta para a retidão. Para que tudo isso? Para nós crescermos espiritualmente, para nós chegarmos até a maturidade de Cristo, para que a gente possa caminhar na nossa fé cristã. Irmãos, a palavra de Deus ela é útil, ela é algo extremamente necessário em todos os momentos da nossa vida. Se nós não lemos a palavra, se nós não nos debruçamos sobre a palavra, nós não vamos perceber nela a sua utilidade. Se nós não usufruirmos da palavra, nós vamos perder muitas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Se não fosse a Bíblia, nós estaríamos às cegas, estaríamos nas escuras, sem saber para onde caminhar. Mas ela é luz que ilumina o nosso caminho, diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina o nosso caminho, a nossa trajetória. Ela é uma rocha, onde nós encontramos firmeza, onde nós encontramos uma solidez. Através da Bíblia nós caminhamos de maneira sólida, uma fé sadia, uma atitude, um comportamento sólido e firme no Senhor. Por isso, irmãos, é preciso decidir estudar a Bíblia. É preciso estudar a Bíblia, crer na Bíblia e obedecer à Bíblia. Se nós não fazermos isso, se nós não estudamos, se nós não cremos, se nós não obedecemos à Bíblia, nós vamos nos afastar das suas verdades espirituais. E terceiro e último, é preciso pregar essa palavra. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Portanto, eu insisto solenemente com você diante de Deus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Verso 2, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for conveniente, corrija, repreenda o seu povo quando eles precisam, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Irmãos, pregação da palavra. Pregação da palavra, o que dizer sobre isso no nosso contexto evangélico dos dias de hoje? Quando você liga esses canais de televisão,
que são canais de igrejas, menos que a gente vê a pregação da palavra. Menos o que a gente percebe lá é de fato uma pregação séria. Se há pregação, ela é muito superficial. Ou é uma pregação apenas para embasar aquelas doideiras que eles estão fazendo. E por que talvez a igreja hoje não está mais pregando a palavra? Porque o verso 3 e o verso 4 estão aí. As pessoas não vão ouvir a palavra. Elas não vão se deter a ouvir. Verso 4, não ouvirão a Bíblia, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas. É difícil ficar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, depende da empolgação do pastor, pregando, ensinando, fazendo uma exposição, falando da palavra de Deus, num frio aí de 4, 5 graus, é difícil. Mas, irmãos, é isso que vai trazer base para nós. Nós não podemos deixar a palavra. Ninguém pode monopolizar as Escrituras. Houve um tempo em que a religião católica monopolizou, só a igreja poderia ler e interpretar a Bíblia, ninguém mais. Mas a palavra de Deus pertence a todos nós. Devemos passar adiante, pregar com ousadia, com urgência, com reverência, corrigindo, repreendendo, encorajando as pessoas. Você pode ler a Bíblia, você pode entender e interpretá-la. A Bíblia não é uma prioridade do pastor, do clero, mas é um direito de todos nós. Essa foi a bandeira da Reforma Protestante, a Bíblia para todo mundo. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e aí imprimiu e todo mundo podia ler a Bíblia. A palavra de Deus precisa estar nas nossas mãos e hoje ela está na nossa mão, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na Bíblia viva, na Bíblia contemporânea, está no celular, está em tudo que é lugar. Mas talvez ela só não esteja no nosso coração, que é o lugar mais importante que ela precisa estar. Certo de que muitos não vão suportar a doutrina, porque os seus ouvidos querem ouvir outras coisas, querem ouvir aquilo que faz bem. Ouvir, irmãos, aquilo que vem de encontro conosco é doído, é difícil. Você ouvir verdades é chocante, é impactante, é ofensivo, e por isso Paulo fala: olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão procurar de um vento, de um lugar para o outro, aquilo que lhes faz bem aos ouvidos. Ouvir aquilo que faz bem ao ego, não aquilo que Deus quer falar. Mas isso não é justificativa para deixar de falar. Muitas pessoas migram. Eu vou naquela igreja, se não me agradou a palavra, eu vou numa outra igreja. Se não me agradou, eu vou na outra. Se não me agradou, eu vou na outra, até encontrar uma que agrade a mim. Essa é a realidade que a gente vive hoje. As pessoas estão em busca de palavras que agradem aos seus ouvidos. Por isso, precisamos fazer com que os nossos púlpitos sejam elementos de uma pregação séria e profunda da palavra de Deus. Existe uma grande ignorância hoje no meio evangélico. Existe uma ignorância de questões básicas da fé. Existe uma ignorância que torna as pessoas cristãos doentes, cristãos imaturos, pessoas que não têm solidez espiritual. E alguém disse que o púlpito não é um palco para as nossas ideias, mas é o lugar de expor a palavra de Deus. Não é as minhas ideias, mas é a palavra de Deus. Paulo sabia que chegou a sua hora de partir. E ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, exorta, permanece firme, não abre mão, não se deixe levar por tendências, permaneça firme na palavra, passe essa palavra adiante, a tempo e fora de tempo, jamais cesse de pregar a sã doutrina da palavra de Deus. Queridos, precisamos permanecer na palavra do Senhor. E onde estão os Timóteos da nossa geração? Aonde estão aqueles homens e mulheres que vão se devotar à palavra de Deus? Aonde estão aqueles jovens, aqueles adolescentes que vão estar firmes na palavra de Deus? Aonde estão aqueles que vão estar determinados, focados em ficar firmes na palavra? Não importa o que se está vivendo aí na realidade gospel, mas eu vou ficar naquilo que é a palavra de Deus. Eu não vou abrir mão das verdades, eu vou recusar os ventos de doutrina. Nós vamos ter que recusar, irmãos, culto de prosperidade, campanha de prosperidade, campanha disso e campanha daquilo, e corrente disso e corrente daquilo. Porque a Bíblia não dá base para essas coisas. Nós temos que recusar esses ventos de doutrina, tudo aquilo que não está na palavra. Nós temos que estar decididos a viver e obedecer a Bíblia.
viver e obedecer, praticando ela, assumir o compromisso de passar essa Bíblia adiante. Onde estão os Timóteos da nossa geração? Devem estar sentados aí, nos bancos das nossas igrejas, para que a gente não caia nos absurdos que acontecem hoje. Amém?